Boa tarde. Mais uma vez, Fodon Século XXI, com o tema tolerância, paciência, respeito, compreensão. Esse tema não é tão longo, sim, esse tema é muito longo. Aliás, não tem tema que não seja longo. Porque todos os temas envolvem sentimentos, e todos os sentimentos envolvem vida inteiras. É aí que está. Às vezes o ser humano chega a um ponto da vida bem longa e está embutido de sentimentos complexos, cheio de valorização de memórias horríveis. E pior do que isso, o cara exalta essas memórias, mantém esses sentimentos sempre borbulhando dentro de si, fundamentalmente envolvendo tudo isso, o não perdão, a mágoa, o ressentimento, a intolerância, a incompreensão. Quer respeito, mas não respeita o outro. Ele quer chegar no ambiente, intragavelmente, agindo, mas quer ser tolerado, quer ser ouvido, quer ser respeitado. Fica muito difícil. Bom, nas vertentes religiosas nem se falam, porque ao contrário do que a gente imagina, até religiões são intolerantes. Eu não me prendo a paradigma de religiões, eu não me prendo aos que regem a minha, mas sei que eles existem e sei que eles tolhem muito o ser humano. Eu não digo que você não respeite os da sua, eu só digo que você não se prenda. Uma coisa é respeitar os dogmas que regem uma religião. Outra coisa é um mundo de paradigmas que te deixa preso dentro daquele quadradinho. Que quadradinho é esse que a gente tanto fala? O inconsciente e suas memórias. Sabe, aquela coisa que te prende ao mundo de regrinhas, pecados e coisas erradas e não determina muito regra demais da sua vida. E, honestamente, você pode jogar fora 90% delas ou, se não, a totalidade. Porque, a bem da verdade, as grandes regras da vida são aquelas que deixam o ser humano livre para ser um ser humano livre pensante, ser um ser humano livre com seus sentimentos, ser um ser humano capacitado de ter noção exata dos seus limites e o limite alheio. Isso é fato. Isso é uma das coisas que não existe nada neste mundo que derrube. Porque na medida em que a gente invade o limite do outro, nós estamos dando total e pleno direito de qualquer um invadir os nossos. E a gente não quer. Isso é discutível. A tolerância e qualquer sentimento depende do perdão, sim. E depende de muitas outras coisas. Mas a tolerância, ela reside em você respeitar o alheio. Fato. Tolerar a si próprio. Quantas vezes a gente está tão intragável que sequer a gente aguenta consigo mesmo. Escuto muitos filhos falarem isso. Hoje eu estou tão assim, tão assado, que eu não estou aguentando nem comigo. Imagina se ele vai aguentar com os outros. E assim é. Então, para que nós possamos receber, nós temos que dar. Para dar, nós temos que ter em abundância para com nós mesmos, para com o próximo, para que nós possamos, no decorrer da vida, na medida em que a gente planta determinados sentimentos, nós possamos colher. É muito bom colher, né? Pois é, mas acredite, é muito melhor em quem semeia, porque, consequentemente, a gente vai colher no decorrer da vida. E a gente só vai colher na medida em que você, independente de semear, você coloca em prática no seu dia a dia. Porque na medida em que a gente diz para o irmão, olha, me respeita, olha a minha idade santa. Isso é uma frase muito comum na minha religião. Mas ele não respeita o irmão mais novo. Mas eu sou mais velho. Bom, o fato de você ter se iniciado e acreditar que talvez seja o saiba tudo, consequentemente, você não é e não te faz assim. Então, para que você tenha o respeito de fato das pessoas, você tem que fazer uma semeadura
no seu habitat, consigo mesmo. Para isso você tem que fazer uma grande faxina interior, se libertar de algumas coisas que, bem da verdade, para você poderiam ser valores, mas honestamente, são sentimentos inúteis, fazem nossas bagagens da vida ficarem muito pesadas, e a gente acaba carregando pesos excessivos, valores demasiados, para que nós nos tornemos seres humanos mais clean, mais leve. Acredite, você tem que se libertar de muita coisa. Fundamentalmente, o perdão é condição sine qua non. Porque na medida em que você traz à tona, porque a gente queira ou não, esses sentimentos vêm à tona, por mais que a gente trabalhe eles com frequência. São sentimentos inerentes a qualquer um. Não precisa ter uma idade avançada, basta você ter uma idade, até uma adolescência. Por que é inerente aos adolescentes a famosa rebeldia? Porque o adolescente chega numa faixazinha de idade, ele transborda de sentimentos de infância, transborda de sentimentos que foram embutidos nele, valores. E às vezes, o que o cerca, e não só jovens, carentes ou não carentes, vulneráveis ou não vulneráveis, a questão socioeconômica, cultural, não. Eu, particularmente, conheço muitos jovens muito bem resolvidos, de condições de classe social muito boa, e que foram jovens muito difíceis, muito problemáticos. Não, eu acho que isso tem muito mais a ver com tudo aquilo que foi plantado nele quando do seu nascimento, aonde todos são energias puras. Vocês acreditam realmente que o ser humano nasceu para matar? Bom, é um tema polêmico, muito polêmico. Mas se você estudar um pouquinho, parar um pouquinho, refletir um pouquinho, por que que em países aí é tão nobre a análise comportamental? À toa? Não, à toa não é. Porque já chegaram à conclusão que o ser humano, consequentemente, o que ele faz hoje é fruto da soma de toda a vida dele. E quando você faz uma análise sobre isso, você percebe que sim. Na infância, na juventude, em algum momento, houve algum grande colapso negativo que o conduziu para aquilo. Por que é diferente com a gente? Ah, porque eu sou do bem. Você é do bem? Você tem certeza? Você mesmo se autoavalia que é do bem? Ou você é um ser humano que faz o melhor de si, por si, para com os outros? Para ser um ser humano do bem. É diferente. Uma conotação diferente. Um professor da minha mãe, uma vez disse para ela o seguinte: qual a diferença entre bom e bonzinho? E a turma não soube responder. Tentaram arriscar algumas respostas, mas não foram muito felizes. E o professor disse com muita simplicidade: ser bom é inerente à alma. O bonzinho é o cara que faz o social. Aquele que faz questão de ser bonzinho, ser tido como bonzinho, faz tudo para ser bonzinho. Mas quando você procura ver, ele não é uma alma boa. É apenas uma pessoa tentando ganhar notoriedade onde vive, entre seus amigos, entre seus companheiros, na religião, na casa de santo, no trabalho, no dia a dia, com os colegas, na rua onde mora, não importa. Olha, nada importa. No fundo, o mais importante de tudo isso é você, o ser, o indivíduo. E, consequentemente, tudo o que te compôs. E tudo que te compôs envolve muitos temas, inclusive toda a sua ancestralidade. Mas por que eu estou avançando nesse assunto, se isso é matéria para muitos e muitos vídeos? Bom, porque é bem da verdade, eu estou mostrando como o ser humano, na sua complexidade, ele precisa iniciar no perdão. Existe agora uma grande gama de pessoas, quando eu digo gama, é porque é incontável o número de pessoas que fantasticamente estão trazendo à tona, baseado
nas escrituras de Isaías, que veio à tona, que veio ao conhecimento público, uma coisa que estava sendo negada à humanidade por motivos básicos. A humanidade não estava pronta, não era o momento, por aí vai. Isso tudo associado a uma maravilhosa descoberta dentro de uma religião havaiana, aonde reside onde reside um pensamento, uma filosofia que vem da religião deles, que se baseia no Ho Oponopono. Isso também está sendo muito divulgado, porque é lindo, e tudo que é lindo e muito bom, eu acho que todos nós deveríamos aplaudir e respeitar. E quando não, colocar em prática. Se baseia em 4 palavrinhas mágicas. São mágicas mesmo. E vamos de convir que elas não são mágicas só para eles, elas são mágicas para o conhecimento do mundo, para o conhecimento de todos os povos. É o perdão, o sinto muito, é o agradecimento e o eu te amo. Então se baseia no princípio do perdão, dos sentimentos mais autênticos, do agradecimento do ser humano, que é o que deveria ocorrer todo dia ao amanhecer, todo dia, a qualquer momento do dia, e o amor. Vamos de convir. Quem leva a sua vida sobre o alicerce desses pilares tendenciosamente se dá muito bem. O perdão é complexo, muito complexo. Seria a razão de vídeos e vídeos e muitos vídeos. Mas eu não sou dona da verdade. Eu não sou dona do perdão absoluto. Mas desejo muito que todos que nos ouçam, a mim, não só a mim, mas a todos os grandes ativistas e todos os grandes psicoterapeutas e todos os grandes psicólogos, psicopedagogos, eu sou uma psicopedagoga, mas tem tanta gente fera aí, eu espero que vocês deem atenção. O que custa? Quando se trata de melhoria pessoal, o que vai te infringir? Seja você de que religião for. Seja você de que cunho religioso for, seja você um não religioso, mas um temente a Deus. Temente eu não digo porque você tenha medo de Deus, de forma que vai ser alguma. Que Deus reside dentro de todas as suas criaturas. É uma energia que emana do Criador para tudo que Ele criou. E nós, criaturas, consequentemente, somos dotados de benevolentes instintos concedidos pela nossa formação. Então, consequentemente, até onde a inteligência do homem vai, até onde a sua sabedoria, a sua capacidade, seja qual for, em que ponto do mundo for, é oriundo de uma energia que tudo compôs. Eu vou exemplificar. Se o ser humano um dia diversificou a religião, consequentemente, isso não foi por acaso. Como eu disse no outro vídeo, nada é por acaso. Muito provavelmente, para que não ocorresse o domínio de um só ser humano ou de uma só vertente religiosa, foi para permitir ao homem a sua pluralidade, a sua multiplicidade de pensamento, a sua diversidade, a prática de direito digno do homem, das suas diferenças e divergências. Isso é de fundamental importância. E será que nós estamos prontos para tolerar tudo isso? Será que realmente você tolera? Será que quando nós somos parados por algum religioso de outra vertente, será que nós temos capacidade de... Nem que a gente tenha que dar aquela respiradinha funda básica, mas será que nós já estamos prontos para percebermos o seu meio de tentar fazer uma ligeira lavagem cerebral? E será que nós estamos prontos para respirarmos fundo e dizer, queridos, Deus é um só, que reside em você, reside em mim. Eu acho que é uma resposta bonita, na qual você não precisa se igualar em sentimentos de imposição de verdades absolutas, porque nenhum ser humano é detentor dela.
mas com certeza precisamos ser detentores de uma imensa capacidade de tolerância, uma imensa capacidade de compreensão, uma imensa capacidade de respeitabilidade. E isso reside em todos os âmbitos da sociedade. Reside aonde quer que exista ser humano. Reside em todos os meios de convivência. Onde não há respeitabilidade, não há condições de convivência dos diferentes. E por mais que o ser humano, como o ser humano, sejam seus iguais, por mais que a gente fale isso, na bem da verdade, nós somos iguais de ser humano para ser humano, porém, um mundo, cada qual, com o seu próprio mundo, com a sua individualidade. E aí que reside a temperança, o respeito e a compreensão. Para que esses sentimentos sejam desenvolvidos de tal forma, nós precisamos, com certeza, alicerçar tudo isso no princípio maior, que é o perdão. Porque na medida em que você aprende a perdoar suas memórias, a si mesmo, ao próximo por excelência, você com certeza vai galgar uma facilidade imensa, imensa, de tolerância, porque fica mais fácil, fica mais leve. Você não tem bloqueios para chegar e perceber que aquele irmão, aquele colega, o marido, o filho, a sogra, o tio, o vizinho, em algum momento, em alguma situação, teve uma atitude em que, na bem da verdade, chegou lá no seu limite da sua tolerância, ou chegaria no limite de qualquer um. Mas que, na bem da verdade, de repente é uma bandeirinha de pedido de SOS, de repente, esse ser humano necessita muito mais de apoio e de carinho do que a gente possa imaginar. E ao contrário disso, em vez de nós reagirmos com intolerância, se nós realmente procurarmos ouvir com atenção, detivermos o sentimento do perdão incondicional dentro da gente. Ai, como é que lida com isso? Sentimento incondicional? Sentimento sem condições. Ah, se o cara vier falar comigo, bom, se, já era. Nem tenta. Tomara que o cara não venha, porque está na cara que você não está pronto. Hoje eu tive um exemplo disso, muito interessante, e percebi que é uma luta, e é uma luta diária, é uma luta constante, para que nós obtenhamos vitória sobre nós mesmos, que nós somos o nosso grande inimigo. Acredite, é uma luta e é um estudo profundo sobre nós mesmos diariamente. Não necessariamente que as pessoas peguem a sua manhã inteira para fazer autoavaliação, não. Eu acredito piamente que o ser humano, no fundo, se conheça profundamente. Ele só nega isso. É diferente. Sabe? O cara é arrogante, no fundo ele sabe. Mas a bem da verdade ele diz que não. Ele vai para as redes sociais e adora plaquinhas e frasezinhas lindas. Nossa, mensagens maravilhosas. Mas quando você convive com ele, não é nada daquilo que ele pratica. O que adianta? É a tal diferença entre o bom e o bonzinho. De tolerância ele não tem nada. De respeitabilidade muito menos. Porque a bem da realidade, ele quer impor ao outro o que ele pensa. E aí a coisa toda desanda. Porque a bem da realidade a gente não impõe nada. Eu também não modifico ninguém. As pessoas só crescem interiormente. Só se tornam melhores quando elas percebem que na medida em que elas melhoram, galgam uma condição interior melhor como ser humano, só elas têm a ganhar. O mundo ganha, por consequência, mas o primeiro que ganha com tudo isso é você mesmo. Porque se você tem sonhos na vida e deseja alcançar os méritos sobre as coisas que você
joga para esse grande Criador, para o universo, passa por onde? E vem com a gente. Rodon, século XXI.